E aí, pessoal, é o Estevão na área para continuar nossa sequência dos resumos dos 20 times do guia da Premier League do Not Soccer. Eu dei uma pausinha aqui para vocês poderem prestigiar o nosso grande pente nos vídeos do Ipswich e do Leicester City. Se você não assistiu a eles, saiba que eles já estão disponíveis aqui no YouTube também. E agora o assunto é Newcastle. Clique no botão de se inscrever se você ainda não fez isso e lá no final do vídeo no like se você tiver gostado. Os Magpies, o que tem acontecido com o Newcastle, que é um time muito tradicional da Premier League, que você provavelmente já fez algum modo carreira com eles quando você jogava FIFA 15 anos atrás, e depois você parou de fazer isso por um momento, quando eles caíram para a segunda divisão. Ou não, se você começou a também pegar o Newcastle na segunda divisão para subir eles e voltar eles à glória, você tem o meu respeito. Eu já fiz isso também nas infelizes 2 vezes em que o Newcastle foi rebaixado nesse século, e isso corresponde a um total de 1/3 dos rebaixamentos que o Newcastle acumulou na história deles. Foram 6, e 2 aconteceram sob a gestão de Mike Ashley. Esse daqui é um primeiro personagem que a gente tem que citar para a gente conseguir dar o contexto mais próximo da realidade do quão impressionante é a gestão do Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita, um personagem que chega aqui na história de uma maneira muito controversa, né? Sempre será criticado qualquer investimento que um Estado fizer em um clube de futebol, em qualquer liga, porque imagina-se que o time vai ter dinheiro ilimitado. E no caso do Newcastle, tudo aconteceu de uma maneira que dificulta as nossas críticas, pelo menos no sentido esportivo da coisa, porque os caras são muito bons. Esse é o resumão desse vídeo e a gente começa a contar essa história com um pouco mais de detalhes, lembrando da passagem trágica de Mike Ashley como dono do Newcastle United Football Club. Aqui a gente está falando de um time 4 vezes campeão inglês, 6 vezes campeão da FA Cup e com muita história para contar, né? O Newcastle, bem resumidamente e grosseiramente falando, é o time do Alan Shearer, tá? Se você não conhece quem é o Alan Shearer, eu acho que você devia dar uma googlada aí ou esperar até o dia que a gente faça um vídeo a respeito do Shearer aqui no canal. Mas o Shearer é uma das 3 estátuas que estão do lado de fora do St. James's Park, junto com as estátuas de um ex-técnico deles, um tal de Sir Bobby Robson e também Jack Milburn. São essas 3 estátuas que estão lá para mostrar para você que esses caras têm muita tradição e história no cenário da primeira divisão da Inglaterra. E com o Mike Ashley, que assumiu o controle deles em 2007, começa um período bem controverso aí, né? Para a torcida. Difícil de lidar com o Mike Ashley, que foi uma figura que, desde que ele assume o controle do clube, um cara cheio de polêmicas já anteriormente ao time. Ele já era uma pessoa bastante criticada aqui por conta de rolos trabalhistas nas empresas dele, no caso da Sports Direct, que você já deve ter visto, inclusive, fazer propaganda em alguns lugares por aí. E depois disso, você tem os 2 rebaixamentos, que totalizam aí 1/3 da história do time, né? Dos 6, 2 vieram sob a gestão do Mike Ashley. 0 taças, 0 planejamento, pouco investimento e muitos protestos por parte da torcida. A torcida queria arrancar esse cara de lá, porque, cara, é uma figura que, para resumir para vocês, merecia um vídeo só dela aqui para a gente xingar esse cara durante 40 minutos ininterruptos. É aquele cara que, quando ele preside, né, ou é dono do clube que é o seu rival, você tem dó do seu rival. Você olha para o seu amigo e fala, pô, eu ia te zoar, mas eu tô com pena, eu não queria que isso acontecesse comigo, nem com ninguém. Esse é o perfil do dono que o Newcastle tinha antes da compra pelo consórcio liderado pelo público de investimentos, pelo Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita. E até o momento da compra do clube pela Arábia Saudita, vamos dizer assim, né? Isso é um tema que gerou muita polêmica na época, porque ninguém queria que a Premier League liberasse esse tipo de aquisição para um estado que, inclusive, tem uma série com letra maiúscula, que você pode procurar também no seu Google, o que são as ações do ponto de vista dos direitos humanos da Arábia Saudita lá dentro do país deles. Eu não preciso nem dar detalhes disso aqui.
e, de repente, a gente tem também o dinheiro desses caras entrando novamente no campeonato inglês. Esse não é o único time cujos donos são um estado, mas você já sabe a minha opinião sobre isso, provavelmente já sabe a do Pente, e se você torce para o Newcastle, gosta do clube e acha que a gente deveria respeitar a torcida por conta dessa compra por esse estado, saiba que a gente tem que separar as coisas aqui no canal e a gente faz um grande esforço para fazer isso. Uma coisa são as críticas à Premier League por ter permitido que isso acontecesse. Outra coisa são os torcedores. Os torcedores não tem nada a ver com isso. Se a Premier League permitiu, o que a torcida tem a ver? O cara vai ficar protestando lá todo dia contra o clube dele? Então ele não vai viver, né? Porque esses caras provavelmente vieram para ficar. E o primeiro grande motivo que as ações deles nos dão para a gente acreditar que eles vieram para ficar são as movimentações deles com relação ao setor de futebol. Inclusive, isso daqui acontece intermediado por uma personagem muito importante que já deixou o comando do Newcastle, que era a Amanda Staveley. A Amanda saiu agora, há pouco, acho que faz 2 meses que a gente teve as notícias de que ela deixou o controle, né, da responsabilidade que ela tinha no Newcastle. Ela sentava na mesa da alta cúpula, da tomadora de decisões do clube, e ao mesmo tempo era uma acionista do Newcastle United, junto do marido dela, a Amanda, que foi uma personagem, inclusive, central na série que eles fizeram do Newcastle, que não sei se você assistiu ou se você não está nem aí para isso, mas é muito interessante de ver o domínio que ela teve em várias frentes. Foi de fato uma personagem aqui que é impossível não citá-la nessa passagem da gestão do Mike Ashley para o novo Newcastle, vamos chamar assim, né? A Amanda sair do clube, inclusive, é um grande assunto para essa temporada, porque a gente esperava que ela perdurasse aqui por pelo menos, sei lá, mais uns bons anos, né? Como foi uma personagem central na passagem dos caras para o que era uma bagunça, e agora passou a ser um time bastante organizado. O projeto esportivo dos caras é espetacular. E isso começou já na passagem de bastão do Steve Bruce para o Eddie Howe, porque o Steve Bruce era um técnico que no começo da temporada 21-22, que é quando acontece a mudança dos donos, o Steve Bruce tinha apenas 8 jogos com muitos motivos já para ser demitido, já que o time não empolgava nas temporadas recentes, e aqui ele tinha dentro desses 8 jogos 13 empates e 5 derrotas com o time, sim, não tinha nenhuma vitória, com o time na 19ª colocação. Isso daqui totaliza 0,38 pontos por jogo, sendo que o Eddie Howe, quando ele assume e até o final da temporada 21-22, ele transforma isso em 13 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, que totaliza 1,63 pontos por jogo. Acho que tem uma diferença, certo? De 0,38 você foi para 1,63 e esse time termina na 11ª colocação. Já começou esquisito isso aqui, né? Já começou muito melhor do que eu achei que seria. Inclusive, o apontamento do Eddie Howe já é um grande sinal do quão sério quão sérios os donos novos do Newcastle estavam a respeito de uma gestão mais responsável com relação a como ao quanto de dinheiro que eles iam investir e, ao mesmo tempo, como eles iam usar esse dinheiro. Uma coisa é o clube gerido por um Estado enfiar dinheiro através de patrocínios suspeitos no clube e fazer 200 contratações de 50 milhões de euros cada uma delas. Isso é uma coisa. Isso quer dizer que vai dar certo? Não. Você pode dominar uma liga em que há uma grande discrepância do seu orçamento para com dos outros 19 times. Vou pegar um exemplo grosseiro aqui da Ligue 1. O PSG poderia gastar muito mal o dinheiro deles, como eles já fizeram em várias oportunidades, que eles provavelmente continuariam vencendo 8, 9 de 10 campeonatos franceses que eles disputassem. Inclusive o projeto do Paris Saint-Germain, que já teve investimento absurdamente fora de base aqui desde que eles tomaram o controle do clube, não conseguiu até hoje o objetivo máximo deles, que era a conquista da Liga dos Campeões. Isso é uma coisa.
E dá para avaliar o projeto deles com base em Liga dos Campeões por causa do tanto de dinheiro que foi investido, né? Então é como se você imaginasse esses caras vencendo os mesmos títulos sem ter esses donos. Precisava mesmo dos caras para eles dominarem a França? Não sei. Precisava de tanto dinheiro, poderia ter os caras, né, os novos donos, mas no caso do Qatar, mas com metade do dinheiro não ia dar a mesma coisa? Talvez. No caso do Newcastle, o que a gente tem é um clube que gasta bem o dinheiro deles. E a primeira coisa que prova isso é que eles não vão para um grande técnico de renome. Esses caras entram aqui preocupados, para dizer o mínimo, com relação ao fair play financeiro, né? Não com o fair play em si, mas para não ser punido, né? Eles tentam cumprir as regras para não ficar tendo problema com esse tipo de assunto que bate na porta de vários outros clubes, né? Os caras ficam de olho para ver o que você está fazendo. Às vezes vira alguma coisa, às vezes não vira nada. E o fato é que no caso do Newcastle, mesmo eles tendo problemas com fair play financeiro nessas temporadas agora, eles não fazem contratações tão substancialmente caras quanto as contratações, por exemplo, que o City fez no comecinho, né, da nova gestão deles, quando eles foram também comprados por um estado, aqui no caso de Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. E o apontamento do Eddie Howe, como eu estava dizendo, é para mim, o sinal mais forte disso. Todo mundo especulava que esses caras iam contratar o Ancelotti, o José Mourinho, o fulano de tal, tirar o Guardiola do City, sei lá, tudo que você quiser imaginar de absurdo, porque, de fato, o dinheiro que tem no PIF, no fundo saudita que controla o clube, é praticamente infinito. Os caras pegam ali meia dúzia de barril de petróleo, joga na parada ali e é isso mesmo. Veio o Mourinho para treinar o clube. Mas não. Aqui há um projeto e com grande parte vindo das ideias da Amanda Staveley e de outras pessoas, é claro, né? Um bom projeto não é feito por uma grande mente apenas, mas esses caras apontarem o Eddie Howe é um sinal de que estão pensando em futebol e não apenas no lado comercial e na exposição da marca do clube, o que é, obviamente, um dos projetos de estados que praticam o tal do sports washing. Se você acha que sports washing não existe, isso é uma besteira, você é muito inocente, tá? Você precisa sair da sua casa aí e dar uma olhada em como funcionam as coisas no planeta. O futebol, principalmente dentro do esporte, é um grande veículo para você alterar a percepção das pessoas na associação do nome do seu estado, do nome, talvez da sua empresa, inclusive, quando o seu nome já está queimado na roda da geopolítica. É o caso aqui do Newcastle, eles também querem fazer isso, mas eles fazem isso de uma forma que eu já disse no início do vídeo, que é muito boa. Tecnicamente falando, esses caras são sensacionais. Tipo, eu tô rindo porque, infelizmente, é muito boa. Eu queria estar aqui criticando, mas eu não posso. Eu tenho que contar a verdade, e a verdade é que apontar o Eddie Howe no lugar do Steve Bruce é um grande aprimoramento, porque o Eddie Howe, você já viu no vídeo do Bournemouth, se você não viu, assista lá, a gente já fez o resumo deles aqui no guia. O Eddie Howe é o responsável por levar o Bournemouth da 4ª divisão até a Premier League. No mínimo do mínimo, num trabalho longevo como esse que ele praticou, cara, no mínimo ele é muito bom, né? No mínimo ele é muito bom. E o cara é inglês, inclusive. Então tem várias formas aqui de você também acertar os novos movimentos do clube com relação à cultura da torcida, né? Você tem um técnico inglês que é muito respeitado na Inglaterra, um cara também que é difícil de não gostar do Eddie Howe, um cara raramente, acho que eu nunca vi uma posição polêmica do Eddie Howe a respeito de alguma coisa. É de fato um cara que até eu que torço pro Liverpool tenho um bom apreço, e principalmente aqui por conta desse trabalho no Newcastle também, né? Ele, na primeira temporada, recebe Bruno Guimarães, Chris Wood, isso é sobre a nova gestão, tá? Dan Burn, Willock, Trippier, esses são os caras que fazem parte do time dele, né? Entre algumas outras figuras, mas as mais conhecidas, na temporada em que ele consegue a 11ª colocação, depois daquele péssimo início do Steve Bruce, né? Com os 8 jogos, sem nenhuma vitória e 5 derrotas na 19ª colocação. Primeiro, então, o Eddie Howe já conserta a rota e evita o rebaixamento na primeira temporada dele, com a chegada de um grande líder do time, que é o Trippier. O Trippier tinha acabado de ser campeão espanhol com o Atlético de Madrid,
Dan Burn, uma figura que vem do Brighton. O Burn ilustra aqui, junto com o Joelinton, o ótimo planejamento do Newcastle e o que eles queriam fazer tanto com as peças que já estavam no clube, que eles não queriam descartar todas e montar um timinho do Ultimate Team, que todo mundo vale 100 milhões de euros e nós vamos ganhar, porque nós temos o Alan Saint-Maximin, que é o cara mais rápido do mundo, e eu vou contratar o Messi. Não. Esses caras estão pensando em futebol e, diferentemente, por exemplo, dos novos donos do Chelsea, eles dão bola para o que está acontecendo dentro do vestiário deles. Isso é muito importante. Isso ajuda esses caras aqui a, inclusive na temporada a seguir, com a chegada de Isaac, Gordon, Sven Botman, Nick Pope, pegar um quarto lugar e voltar a disputar uma Liga dos Campeões. O Newcastle em 2022, 2023 é uma equipe que, se eu não me engano, perdeu apenas 5 jogos na Premier League. 5. Sem contar, né, chegada em final também, poderia ter até conquistado um título, perdeu para o Manchester United, a Copa da Liga dessa temporada, mas você vê que eles contratam bem, não dá para falar que nenhuma dessas contratações aqui deu errado, nem o Chris Wood você pode falar que deu errado, de cara ele ajudou, né, e aí Pope vira o goleiro titular, Trippier, não preciso nem falar, inclusive 22, 23, Trippier, argumentavelmente o melhor lateral direito do campeonato, Schär já estava lá, Sven Botman, eles contratação certeira. Lewis Hall, ótima contratação. Tino Livramento, inclusive, né, importante lembrar também dele. Esses aqui, alguns deles que já chegaram em 23, 24, né? O Tino Livramento como uma opção para as duas laterais. Bruno Guimarães, símbolo do clube. Sandro Tonali, que a gente viu pouco por conta de aqueles imbróglios de apostas esportivas. Joelinton. O Joelinton é um jogador amado nesse canal. Se você não sabia disso, agora você sabe. A gente ama ele. Primeiro porque é um cara sensacional, junto com o fato de ser um grande jogador. E sim, ele é um grande jogador. Se você acha que não, você devia assistir aos jogos. E fica aqui o convite, tá? O Joelinton, que infelizmente sofreu com lesões na temporada passada, mas nessa próxima temporada aqui, graças a Jesus, a gente vai poder ver ele jogar de novo. O Joelinton que chega no clube como a contratação mais cara da história do Newcastle, para jogar no ataque, né, como centroavante. Não dá certo, como ponta não dá certo, e aí o Ed Howe, um belo dia, num belo jogo, que também merece um vídeo só desse jogo, para a gente contar essa história, ele decide improvisar o Joelinton por conta de uma expulsão que teve na partida, como meio campista, e ali o resto é história. O Joelinton vira um dos meio campistas mais influentes nas partidas na Premier League, e a gente ama você, Jojo. O Joelinton, então, é um símbolo disso, não apenas da doideira de sair gastando, é um símbolo de você reciclar as peças que você já tem. E para isso o grande mérito aqui fica para o Ed Howe e comissão técnica. Além disso, eles ainda contam com o Almiron. Teve bastante especulação, pelo que eu vi, do Almiron por uma eventual saída nessa temporada, mas ele foi o jogador mais utilizado em 23, 24. Deixa eu só dar uma olhada aqui na minutagem do time, ó. O Miguel Almiron foi um jogador que teve 2.000 minutos na temporada passada, enquanto o Anthony Gordon foi dos 3 que tiveram mais minutagem em todo o elenco na temporada 23-24. Eu estou falando dos dois porque eles foram os pontas mais comumente utilizados, sendo que o Harvey Barnes, que é uma opção também para as pontas, ele é um ponta esquerda. Então, jogar com o Anthony Gordon e o Harvey Barnes obrigaria você a colocar o Gordon do outro lado. O Gordon do outro lado, acho que até poderia ser melhor do que deixar o Gordon na posição natural. Ele tem mais desenvoltura para fazer o outro lado, que não é o preferido dele, do que teria o Harvey Barnes. Então, a preferência pelo Almiron na ponta direita foi a da temporada 23-24, pelo Ed Howe, e centralizado você tem o Alexander Isak. Se você não viu o Alexander Isak jogar futebol, você precisa ver. Excelente jogador. Excelente. Um dos jogadores mais legais de assistir do campeonato. E um reserva dele também é um grande centroavante, que é o Callum Wilson. O Callum Wilson, nesse momento, está lesionado. Mas aqui a gente montou já uma equipe próxima do que pode ser o time dessa temporada, né? Vou repetir. Pope, Trippier, Schär, Botman, Lewis Hall. Opção aqui para Tino Livramento. E a chegada de Lloyd Kelly também no elenco. Eu vou só confirmar aqui se eu não esqueci de citar algum zagueiro importante do time. Quando eu digo importante, eu digo que pode figurar aqui até brigar por titularidade, né? A gente tem ainda a presença do Dan Burn no elenco, pode jogar na zaga agora, já que eles têm opções aqui fisicamente, né, se estiverem saudáveis, que podem diminuir a chance do Ed Howe usar o Dan Burn na lateral, como ele tem feito.
Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton, e aqui você tem algumas opções, como elas, a do Joe Willock, do Sean Longstaff, e você tem o Luiz Miley, que nesse momento também está lesionado. Eles tinham o Elliot Anderson, mas eles venderam o Anderson, e também à frente você tem depois esse trio de meio-campistas aí, Almiron, Isaac, Gordon, com a opção de colocar o Harvey Barnes, o Callum Wilson e o meu xodó, Jacob Murphy. Eu adoro esse cara. Eu sou fã de jogador ruim, como a internet e o Twitter gostam de falar. É óbvio que não é ruim, né? Esse é o termo que os caras usam, mas eu gosto de jogador que não é lá muito polido tecnicamente e o cara consegue impactar a partida tanto ou mais, né, do que os jogadores que você olha e fala, pô, esse cara aqui é muito mais bom de bola do que o outro que eu tô falando aqui, que é o trabalhador. Mas por que o outro aqui rende mais e o time dele vence mais com ele em campo do que o outro ali, que é o Zé habilidoso, de passar o pé em cima da bola? Eu adoro também os jogadores bons que passam o pé em cima da bola. Mas Jacob Murphy, Dan Burn, Joelinton e mais outros aqui nesse time são trabalhadores que provaram que dá para você montar um time digno de conquistar taças e de voltar à Liga dos Campeões com muita disposição, disciplina e também físico, né? O Newcastle é um time bastante físico, é um time que inclusive dá raiva de quando a sua equipe, para a qual você torce, vai jogar contra eles. Vai ter muito cartão amarelo, eles vão dar cotovelada na cara de todo mundo. Seus jogadores também tentam fazer isso, mas não conseguem, tá? Eles tentam jogar assim também, mas o Newcastle ganha de você te batendo. Sim, né? Não é só a gente ficar tacando pedra aqui fingindo que a arbitragem ajuda esses caras. Eles sabem manipular a arbitragem do jeito deles, né? Não dá para falar que isso não é um mérito. Provavelmente você já torceu para alguma versão vitoriosa de um time que você gosta e ela foi assim. E quando tá dando certo é muito legal. Falando em dar certo, a gente prossegue aqui para essa temporada 24-25 com as expectativas deles após uma temporada de disputar a Liga dos Campeões, que não deu certo. Mas não deu certo dando certo. Eles tiveram um pênalti muito controverso contra o Paris Saint-Germain, que eliminou eles, que não era para terem sido eliminados, mas ao mesmo tempo eles deixaram pelo menos a Champions League com uma goleada aplicada em cima do Paris Saint-Germain. Cara, se isso não é um símbolo de que esse time aqui pelo menos está no caminho ali para voltar a fazer isso em alguma próxima temporada, eu não sei o que é. Estevão, mas não deu, lá, bateu e voltou, lá, o time é ruim, o projeto não é isso tudo, vocês estão mentindo. Não, provavelmente não é mentira, porque eles tiveram uma temporada repleta de lesões em 23-24 e é isso o problema deles nessa temporada. Eles ficam em sétimo, inclusive, sétimo lugar da tabela da Premier League 23-24 e tem que fazer isso com um elenco bastante remendado. Sim, eles foram melhores do que o Chelsea. Eles foram melhores do que outros times nessas temporadas aqui, desde que o Ed Howe chegou. Outros times que têm maior orçamento e também têm maiores responsabilidades e talvez mais tradição, pelo menos nos períodos recentes da Premier League. Sobre a próxima temporada, então, cabe ao Newcastle tentar equiparar a temporada 24-25 ao que foi a temporada 22-23 deles. A chegada do Lloyd Kelly para a zaga e também, eventualmente, para a lateral esquerda é uma ótima adição, porque o Kelly chega de graça, né? Um bom zagueiro que veio do Bournemouth. Eles têm agora um reserva que pagaram um pouquinho mais de dinheiro, ali, 20 e poucos milhões de euros no Vlachodimos, que, se eu não me engano, estava no Forest. Eu não lembro se o Vlachodimos saiu para outro time antes de vir para cá. Eu acho que não, tá? A gente fala dele na temporada passada. Teria que ser uma passagem muito rápida, ou talvez um empréstimo. Eu acho que ele vem direto do Forest. E o Osula, centroavante, que era do Sheffield United, que vem para ser uma espécie aqui de um backup, né? Um jovem, acho que ele está com 21 anos, o Osula. E também não tinha tanto tempo assim de jogo no Sheffield, a gente não conhece tanto para falar sobre ele. As saídas, como eu estava dizendo, sobre o Elliot Anderson, né, um jogador que ganhou espaço na temporada passada com lesão de alguns jogadores no meio campo, vem acompanhada da saída do Mintê. O Mintê estava emprestado, ponta direita, estava emprestado no Feyenoord, time inclusive do Arne Slot, atual técnico do Liverpool, e ele sai, assim como o Elliot Anderson, como uma resposta do Newcastle às urgências que eles tinham com o fair play financeiro, né? O Matt Ritchie também, um jogador que está há muito tempo no Newcastle. Cara, eu podia ter pegado aqui quantos anos faz, é muito tempo que ele joga lá. Eu lembro que eu fazia um modo carreira com esses caras e o Matt Ritchie era um jogador importante no meu time. Saudades, eu já quis ser o Ed Howe um dia. E o Matt Ritchie também deixa eles, entre outros aqui que eu não preciso nem citar, porque não tem tanto papel importante no clube.
Esse é o resumão do Newcastle, então, um clube que passou aperto com o Mike Ashley em, acho que, cara, 14 temporadas, acho que é isso, né? Chega 2007, sai 2021, a torcida cansou de passar raiva com esse cara, cansou de passar raiva. E se você começar a assistir a íntegra das nossas lives lá no início do canal, o Mike Ashley ainda era o dono do Newcastle. Cara, dava dó, dá dó. É aquele tipo de dono que você fala, putz, por que esse cara comprou esse clube? Nem ele sabe o que ele foi fazer aí, sabe? E de repente eles vão para as mãos de um consórcio saudita que começa fazendo as coisas direito. Eu queria muito criticar e falar que estão estragando o Newcastle. Não é o caso. Esses caras estão consertando o Newcastle e fazendo uma baita administração. As críticas que a gente tem aqui, a Arábia Saudita, a Premier League, por permitir que isso aconteça e talvez arriscar a competitividade da liga, elas têm que ficar aqui, enquanto aqui a gente mantém as críticas nossas, que até o momento são super positivas, sobre o projeto esportivo apresentado. E isso daqui é um clube que não estranhe se eles figurarem no top 6, top 7 da Premier League pelos próximos bons anos, tá? As adições são muito boas, o técnico é muito bom, o clima no clube entre os jogadores é muito bom e a torcida, aparentemente, né, com as informações que eu pesquisei aqui, tá firme no golpe aí para apoiar tanto os jogadores quanto o Ed Howe, comissão técnica e diretoria. Se você gostou do vídeo, clique no botão de curtir. A gente ainda solta mais alguns hoje e eu acho que para a temporada 24-25, uma projeção que eu faço do Newcastle é de serem melhores do que na temporada passada. Eu acho que vai ser. A não ser, claro, que aconteça aqui um grande desastre com relação à saúde física dos atletas, né? Tomara que não, porque é um time que eu gosto de ver jogar. Inscreva-se no canal se você ainda não fez isso. Beijos, abraços, aguarde os próximos vídeos do Guia da PL e tchau, tchau.